Saudações a todos, eu sou o Padre Mário da Silva, o pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em Ribeirão Pires. A gente vai dar início a uma série de 3 pequenos vídeos, são entre 8 e 10 minutos cada um, explicando as coisas básicas que os pais e padrinhos têm que saber na hora do batismo, tá bom? Eu vou dividir esse curso em 3 pontos. O primeiro é o que é o batismo. O segundo é as obrigações dos pais e padrinhos. E o terceiro vamos falar um pouco sobre o rito do batismo, principalmente as perguntas que o padre faz para que os pais respondam conscientemente na hora do batizado, tá bom? Esse, infelizmente, não é o modo ideal do curso. O curso teria que ser até mais extenso, uns 2 ou 3 dias, de 1 hora cada vez, mas por esse tempo de pandemia, como estão proibidas as reuniões presenciais, a gente faz o que pode e por esse meio que é a internet, tá bom? Primeiro ponto. O primeiro ponto que nós vamos ver e vamos nos perguntar é o que é o batismo. O que é o batizado? O que é o batismo? E a resposta é: o batismo é um sacramento, um dos 7 sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. O que são os sacramentos? É um canal, a gente fala que é um canal da graça de Deus. Vocês sabem o que é um canal? Quando a gente abre esse como um buraco na terra para ir conduzindo a água, levando a água que está em um lago, levando até terras onde não se tem água, e assim a água pode chegar a terras longínquas. Nós dizemos que os sacramentos, os 7 sacramentos, são canais da graça de Deus, ou seja, essa graça que Jesus Cristo nos conseguiu na crucifixão, com sua morte e ressurreição, chega até nós através dos sacramentos. Jesus Cristo nos salvou na cruz. Mas como essa salvação chega a todos os homens através de todos os tempos? Certamente, Deus terá muitos caminhos para fazer chegar essa graça, mas os caminhos ordinários que Ele mesmo nos deixou são os sacramentos, são 7 os sacramentos. O primeiro é o batismo, depois temos a confirmação, depois a comunhão, a primeira comunhão, ou o Santíssimo Sacramento, ou o corpo de Cristo, que é o mais importante de todos os sacramentos. Depois temos a confissão, temos a unção dos enfermos, o matrimônio, que também é um sacramento, um dos principais sacramentos, e a ordem sagrada, que é o sacramento que recebem os padres, que os fazem capazes de consagrar o corpo de Cristo e exercer o seu ministério sacerdotal. Esses são os 7 sacramentos. Através dessas coisas, dessas realidades, nos chegam a graça de Deus, a salvação de Deus, essa amizade de Deus chega às nossas almas através dos sacramentos. E assim, uma criança que nasce com o pecado original, a graça de Deus chega para apagar esse pecado original através do quê? Através de um sacramento. De qual? Do batismo. O batismo é o primeiro e a porta de todos os outros sacramentos. Essa criança cresce, é confirmada pelo sacramento do crisma, e recebe novamente a graça divina. Essa graça pode ser perdida pelo pecado mortal. E como fazemos para recuperar essa graça? Através de outro sacramento, o sacramento da confissão. E assim todos os outros sacramentos são canais da graça divina. A graça divina podemos entender como a amizade com Deus ou a salvação eterna mesmo. Quando Jesus Cristo diz:
O reino dos céus é como um grão de mostarda, que caído na terra vai crescendo. Essa é a graça de Deus que entra nos nossos corações e vai crescendo. Por isso, é muito importante saber que o batismo é um sacramento, ou seja, um canal da graça divina. Como essa água que está no lago da graça divina chega até mim, através de pequenos buracos que vão trazendo esta água e derramando essa água sobre mim. Esses são os sacramentos, do qual o batismo é o primeiro. Segundo ponto, dentro deste vídeo, é a necessidade do batismo. Por que a igreja, por que os padres insistem tanto em que se batize, inclusive as crianças? É uma grande briga entre a Igreja Católica e os protestantes, que dizem que não, que devem ser batizados somente na idade de Cristo, que era de 30 anos, porque a Igreja Católica batiza as crianças que ainda nem têm consciência. Qual é a necessidade do batismo? Por que eu devo batizar? Porque eu devo ser batizado em primeiro lugar e porque eu devo batizar também os meus filhos, ainda que sejam crianças. Disse nosso Senhor Jesus Cristo, depois de sua morte e ressurreição, depois que ele educou já os apóstolos para formar a igreja de Deus, lá no capítulo 16, no versículo 16 do Evangelho de São Marcos, é uma citação bastante fácil, até mesmo de decorar, Marcos 16, 16. Ali, já antes de subir para o céu, nosso Senhor Jesus Cristo disse, e disse-lhes Jesus Cristo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Em outro texto, em outro evangelho, Jesus Cristo diz, ide por todo o mundo, fazei discípulos meus todos os homens, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para nós, a frase importante é essa, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo coloca como necessidade para a salvação eterna duas coisas, o batismo e a fé. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso, a igreja insiste tanto em que se batize todas as pessoas, inclusive as crianças, porque ninguém nunca sabe, Deus nos livre de toda desgraça, mas se uma criança morrer sem ser batizada, não sabemos, mas nosso Senhor Jesus Cristo disse, quem crer e for batizado será salvo. Por isso, se alguém perguntar qual é a necessidade do batismo, Jesus Cristo nos disse, é necessário para a nossa salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Porque o batismo dá, como eu dizia no ponto anterior, dá essa graça de Deus na nossa alma, essa amizade com Deus e a salvação que chega à nossa alma através da graça, através desse batismo. O batismo também nos faz, isso é outra coisa importante que nos ensina São Paulo, o batismo nos faz filhos de Deus e, portanto, herdeiros do reino dos céus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros do reino dos céus. Ou seja, quando partimos deste mundo, receberemos, pela graça de Deus, e se estamos livres de pecado, receberemos o reino dos céus como herança. Como disse Jesus Cristo, vinde a mim, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino dos céus. Queridos irmãos, para resumir, o que é o batismo? É um sacramento, um canal da graça de Deus. A graça de Deus chega à minha alma através dos sacramentos, também através do batismo. Segundo lugar, porque é necessário o batismo para a minha salvação,
a salvação dos meus filhos e a salvação de todas as pessoas. Porque quem crer e for batizado será salvo. Essas são as duas coisas que eu queria ensinar neste primeiro vídeo, primeiro ponto. Que Deus abençoe a todos e passamos para o segundo vídeo.